STJ anula 2 julgamentos que condenaram Nenê Constantino por homicídio no Distrito Federal. Empresário havia sido condenado em 2017 pela morte de um funcionário da empresa dele e de um líder comunitário. Ministros acolheram tese da defesa de que não houve isenção do juiz do tribunal do júri ao fazer perguntas para conselho de sentença. O empresário Nenê Constantino, foto TV Globo Reprodução. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, anulou nesta terça-feira, dia 15, 2 julgamentos realizados em 2017 pelo Tribunal do Júri do Distrito Federal, que condenaram o empresário Nenê Constantino a 28 anos de prisão. O ex-proprietário da Gol Linhas Aéreas havia sido considerado mandante da morte de um líder comunitário e de um motorista de ônibus que trabalhava na antiga Viação Planeta, que também pertencia a Nenê Constantino. Três ministros acolheram o recurso da defesa que sustenta que não houve isenção do juiz do Tribunal do Júri na elaboração das perguntas para o Conselho de Sentença, o que implicaria com nulidade absoluta dos julgamentos. Leia mais abaixo. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios MPDFT informou que aguarda a publicação do acórdão e a abertura de prazo para avaliar se cabe ou não recurso. O primeiro julgamento foi em maio de 2017. Nenê Constantino foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato do líder comunitário Márcio Brito em 2001, durante a invasão de uma área da empresa de ônibus dele. Segundo o julgamento ocorreu em novembro, em razão da morte do motorista Tarcísio Gomes Ferreira. Segundo o Ministério Público, ele foi vítima de uma emboscada dentro de um trailer estacionado no terreno onde funcionava a garagem da Pioneira, no setor industrial de Taguatinga. De acordo com a Justiça, foi Adelino Lopes Folha Júnior, conhecido como Juninho, quem atirou contra Tarcísio. Adelino morreu antes que o processo fosse julgado. O crime teria sido cometido para alcançar o objetivo patrimonial em favor de Constantino. Segundo o Ministério Público, o ex-vereador de Amaralina, Goiás, Vanderlei Batista e João Alcides Miranda conspiraram para matar as duas vítimas. Eles foram condenados a 13 e 15 anos de prisão, respectivamente. Os réus Vanderlei e Miranda aderiram ao propósito meramente patrimonial de Constantino, como ele uniram forças para arquitetar toda a trama que culminaram da morte de um dos moradores que, no momento dos disparos, estava com a filha de 2 anos de idade no colo, disse o tribunal à época da condenação. Como votaram os ministros do STJ? Sessão de julgamento do ex-dono da Gol, empresário Nenê Constantino, do Distrito Federal. Foto Tribunal de Justiça, Distrito Federal, divulgação. O relator do processo, o ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso da defesa de Nenê Constantino, ou seja, entendeu que a sentença não deveria ser anulada. No entanto, os 3 ministros decidiram em favor do empresário. O ministro Ribeiro Dantas concordou com a tese da defesa de Nenê Constantino para anular o julgamento e citou um questionamento feito pelo juiz ao júri, o réu maior interessado na desocupação do imóvel e que, de igual sorte tendo terminado a morte da vítima, contribuiu decisivamente para a morte da vítima? Para Dantas, a pergunta não foi simples e objetiva. Ora, se eu interponho no meio da pergunta 2 afirmações terríveis contra o acusado, como eu posso pensar que não existe intervenção indevida nesse caso na linguagem que deveria ser a mais neutra possível, defendeu o ministro Ribeiro Dantas. Ribeiro Dantas acompanhou o voto dos ministros Reinaldo Soares da Fonseca e João Otávio de Noronha, que também votaram pela nulidade da sentença do Tribunal do Júri.
Por mais que tenha sido positiva a intenção de quem formulou as perguntas, ainda que tenha sido sem querer, não deveria ter sido feitas. Todo respeito a si uma clara violação à soberania dos veredictos para violação às disposições do Código de Processo Penal e tendo que júri é nulo, destacou Dantas. E, ao final, o ministro lamentou que o caso tenha chegado a um tribunal superior para que um erro desse tamanho fosse percebido. O ministro Jesuíno Rissato se declarou impedido de votar. O advogado de Nenê Constantino, Pierpaolo Bottini, disse ao G1 que a indagação feita pelo juiz na época foi tendenciosa e induziu a condenação. Segundo ele, a defesa alertou o juiz no momento do julgamento, mas não foi ouvida. O STJ não fez mais que aplicar a lei e exigir que a formação da vontade dos jurados não seja direcionada pela acusação, diz Pierpaolo.